Graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 10 de março. Vamos ler lá no segundo livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Já que temos essas promessas, queridos amigos, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade por reverência a Deus. Por causa das promessas de Deus, nós temos algumas responsabilidades espirituais. Nós devemos nos purificar como um todo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, tanto externa quanto internamente, uma vez que tudo, ou todas as coisas que nós vivemos pode nos contaminar. Agora, quando nós pensamos em contaminação, nós podemos pensar na questão do pecado, e aí existe algo que nós temos por hábito de fazer, é aguardar que o Senhor venha nos purificar. Mas não adianta apenas pedir para Deus nos purificar. Nós devemos agir e limpar as nossas próprias vidas e nos livrar daquelas coisas que facilitam o pecado. Nós desejamos a mudança, mas evitamos o esforço. Nós lidamos apenas com os sintomas e não com as causas. E continuamos confessando os mesmos pecados porque, na verdade, nós não chegamos na raiz do problema para nos purificar, E Paulo, ele nos ensina que qualquer coisa que faça sombra sobre a pureza cristã deve ser renunciada, nos manter afastados daquilo que contamine. Se nós formos ter como um exemplo, vamos ver Daniel e seus amigos. Eles conseguiram prosperar muito bem em meio à corrupção da época que eles viviam, ao paganismo da antiga Babilônia, sem serem contaminados por tudo aquilo, seja espiritualmente ou fisicamente. E nós precisamos entender que isso não é legalismo, mas é uma determinação de demonstrar, na verdade, o caráter de Jesus nas nossas vidas, seja em palavras ou seja em ações. Portanto, tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito devem ser mantidos limpos. O purificar, na verdade, também é apenas metade da nossa responsabilidade, que nós vimos ali nesse versículo. Nós devemos também aperfeiçoar a santidade da nossa vida por reverência a Deus. Quando nós falamos em santidade, para alguns traz aquela imagem, do desmancha-prazer, da pessoa mal-humorada que vive obcecada com o que não pode fazer, aonde não deve ir, como não deve falar, quando não deve participar. Mas o ser cristão não pode ser dessa forma reduzido a uma negatividade, a uma castração total, porque não é, isso é um engano. A ação de seguir a Jesus nessa forma foi pervertida, porque para nós termos uma postura de abstinência, nós precisamos evitar praticamente tudo. Não é assim. Na verdade, o que nós precisamos é estar em conformidade, a nossa vida em conformidade com a forma de vida de Jesus. Como que Jesus pensa? O que Jesus estaria fazendo naquele instante, daquela forma? Qual é a forma de Jesus? E ter prazer em tê-lo como exemplo. Hoje em dia é bizarro até o prazer que as pessoas têm ao olhar as atitudes satânicas, Nós precisamos ter prazer em olhar as atitudes corretas que o nosso Senhor traz para a nossa vida como exemplo. E ter aversão, sim, uma aversão saudável a tudo que possa ameaçar a nossa satisfação nele. Isso quer dizer, aonde que aquela situação ameaça a tua vida. Se te ameaça, por que você vai fazer? Se nós formos olhar lá em 2 Pedro 3,18, nós vamos aprender que esse é um processo que acontece em todo o tempo. Nós crescemos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor aos olhos de Deus. Então nós precisamos sim buscar a satisfação em agradar, a satisfação em vivenciar o exemplo que Jesus dá para nós. E eu queria só dar uma lembradinha. Lembra sempre disso, que nenhum de nós pode fazer isso para o outro.
cada um de nós é responsável por si mesmo. Então, cada um de nós conhece exatamente os próprios problemas, os problemas do seu próprio coração, aquilo que te tenta e que te tira do prumo e que te afasta da vontade do Senhor, aquilo que de repente te encanta, né? Tá aí a palavra encantamento. Isso é perverso na nossa vida. Nós precisamos abandonar essas coisas que encantam e nos tiram da presença do Senhor. E lembrando, somos sim responsáveis pelas nossas escolhas, cada um de nós. E eu queria te convidar para estar orando comigo nesse dia, dizendo assim: Senhor, obrigado pelas tuas promessas. Me ajude a evitar todo tipo de contaminação do meu corpo e do meu espírito. Me ensine a resistir à tentação, a guardar meu coração, minha mente, meus pensamentos, os desejos, minhas palavras e minhas ações. Me ajude a caminhar nos teus caminhos com reverência e que cada passo que eu tome seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu espero você aqui amanhã. Até lá.